gravando, eu não falei nada. Que maravilha de matéria. Crianças, vamos aqui para a sequência da nossa segunda aula sobre a óptica geométrica. Faltou os princípios, a gente viu toda a parte básica na aula anterior. Nós temos 3 princípios da óptica geométrica. Eles não apresentam uma ordem correta a seguir. Mas geralmente não é essa a ordem que vocês veem nas aulas. Essa é mais a minha ordem. No nosso material também, eu tentei meio que botar nas ordens que as apostilas geralmente trazem, mas como agora a gente está aqui no quadro, segue a minha ordem aqui, só por causa das aplicações, tá? O primeiro princípio eu vou chamar de reversibilidade dos raios de luz. O caminho do raio de luz, ele independe do sentido. E eu tentei fazer uma imagem, espero que esteja ilustrativa para vocês. Dá para entender o que eu tentei ilustrar? Eu tenho uma pessoa, uma menina e um menino, beleza? Olhando para um espelho. Fechou? Essa menina vai se ver no espelho? Não. Mas ela vê o menino. O menino se vê no espelho? Não. Mas ele vê a menina. Por que isso é possível? Por causa desse princípio de reversibilidade. Nós temos o princípio da reflexão do raio luminoso. Então, sai um raio de luz dela, chega no olho dele. Sai um raio de luz dele, chega nela. Agora, o sair dele, entenda, porque ele está refletindo de alguém. Né? O raio luminoso sai de um corpo, luminoso, a gente viu isso na aula passada. Então, tem alguma coisa iluminando, bate luz nele, bate no espelho, vem para os olhos dela. Então, o caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Isso é a reversibilidade. A aplicação que a gente tem é na reflexão, como está sendo aqui, mas também na refração. Eu olho um objeto no fundo da água. E do fundo eu consigo ver um objeto fora da água. O caminho de ida é o caminho de volta. Então, esse é um princípio muito empregado na reflexão e na refração. Ok? Segundo princípio, a independência do raio de luz. Quando ocorre um cruzamento de raios de luz, cada um deles continua sua propagação independente da presença do outro. Eles não vão se cruzar nesse ponto e, de repente, parar. Eles continuam um sentido de propagação, independente do outro existir ou não. Pode haver uma interferência aqui? Pode. Depende de quem é o meu raio de luz. Se é uma onda, como que está acontecendo, como ela vem em fase, defasada, tudo isso pode acontecer numa interferência. Mas o caminho de propagação, ele continua o mesmo. Uma passa pela outra e vai embora, dependente da existência da outra. Fechou? A reversibilidade. Então, aqui no meio a gente pode ter mudança de cor, interferência de luz, mas a propagação continua igual. E, por fim, aquele mais aplicável, que eu pus como terceiro, é o princípio da propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Quer se propagar em linha reta, ela não faz desvios. A gente até tem uma condição da luz fazendo desvio, mas aí é por reflexões internas, que é o princípio da luz ficar presa na água. Já viram isso? Geralmente, os professores levam em laboratórios para mostrar. Enche uma garrafa d'água, faz um furinho e deixa a água sair pelo furinho. Aí, com o laser, ele ilumina a água fica aprisionada no furinho e caminha junto com a água, fazendo a curva do caimento. Mas aí é meio que um princípio básico para entender fibra óptica, tá? As reflexões internas, reflexão total e tudo mais. Então, ela vai fazer a curva por acompanhar a água. Agora, a luz, ela não se propaga em linha reta se a gente estiver olhando a luz das estrelas no espaço. Foi aí que deu o boom da relatividade de Einstein. Einstein ele conseguiu entender essa questão da relatividade do tecido espaço-tempo aqui no Brasil. Ele veio ver vocês acabaram de ver agora, foi um eclipse solar. Ele conseguiu, por meio do eclipse, medir uma determinada estrela fazendo um desvio na luz, comprovando que o que ele dizia como gravidade era essa curvatura no espaço-tempo. A luz, quando ela passa perto de um corpo que tem muita massa, ela é atraída gravitacionalmente. Aí que vem a ideia do buraco negro, que a luz ela entra no buraco negro e é capaz de sair. Então, ela faz curva acompanhando o tecido espaço-tempo. Agora, nessa condição, classicamente,
a luz se propaga em linha reta. O exemplo mais clássico, o mais aplicável no seu dia a dia, é a câmera escura. Por que a câmera escura é a mais aplicável no seu dia a dia? Porque de tudo isso aqui é o mais presente no seu dia a dia. Princípio da visão. A câmera escura é como se fosse seu olho. Qual que é a diferença? Que no fundo da câmera escura a gente tem uma imagem formada. No nosso olho, não. No nosso olho a gente só tem um estímulo luminoso, elétrico, cérebro, e lá a gente vê a imagem. Essa é a mudança. Mas basicamente o nosso olho funciona por meio de uma câmera escura. O furinho que tem aqui para a luz passar é a nossa pupila, não é? A pupila, por ela que passa. Agora, um outro princípio básico é esse carinha aqui. Ó. Quando você quer tirar uma foto. As câmeras fotográficas são baseadas no princípio de câmera escura. Uma vez eu construí aqui na escola uma câmera fotográfica com uma lata de sardinha. E a gente expôs essas fotos. Eu acho que foi em alguma semana que teve aí agora, a Arte e Cultura. A gente começou numa FECOM, eu acho que as exposições das fotos. A gente pegava uma lata de sardinha com fita isolante. Fiz todo o mecanismo dentro da lata de sardinha, de câmera escura, pegava a fita isolante, abria ela para captar a luz e fechava na ponta da sardinha. E ela, gravava a imagem no filme. Aí a gente revelou, pegou bastante foto aqui da escola, com uma qualidade meio ruinzinha, diferentemente de uma câmera, que tem lentes e tudo mais. Mas captou a imagem certinho. Oi? Até antes ainda tinha um pouco das Kodak da vida aqui que tem, você revela naquelas maquininhas de pé, os caras ainda revelavam lá. Usavam os líquidos, químicos e tudo mais. A gente queria fazer isso na escola, mas aí a gente não conseguiu o líquido para revelação de filme. A gente ia fazer com o professor Éder de Química também. Isso. Mas o processo usa alguns... Tem que estar na luz vermelha, né? Aquela luz mais avermelhada. E jogar uns produtos químicos para revelar o filme. Que mais? É isso. Então, qual que é a relação matemática que a gente tem da câmera escura? Eu tenho um objeto, e o objeto forma uma imagem. Essa imagem ela vai ser sempre reduzida de ponta cabeça. Então, a gente vai trabalhar com uma semelhança de dois triângulos. Eu tenho um triângulo aqui fora, eu tenho um triângulo dentro da caixa. Então, esse ponto da junção do triângulo seria o ponto em que a gente teria ali o furinho na caixa. Então, o DO é a distância que o objeto está do furo. DI é a distância que a imagem está do furo. O é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem. E a relação matemática que a gente pode obter, o tamanho O do objeto está para o tamanho da imagem, assim como a distância que o objeto se encontra é a mesma, está para a distância que a imagem se encontra. Semelhança de triângulo. Beleza, senhoras e senhores? Assim que trabalhamos câmera escura. Já caiu no Enem, mas não necessariamente no cálculo. Ele falava simplesmente que o cara ele conseguia projetar imagens de uma cidade num tecido e perguntava qual era o órgão do corpo humano, alguma coisa que tinha o mesmo princípio, cuja resposta era o olho. Beleza? Um outro assunto, e esse é o aposto que cai no Enem, sombra e penumbra. Então, fiz o desenho de como a gente pode obter sombras e penumbras. Sempre que a nossa fonte luminosa, então aqui nós temos uma fonte de luz. Esta fonte de luz for pontiforme, apenas um pontinho luminoso, ela vai formar daquele objeto que eu estou incidindo a luz somente sombra. Está claro isso? Agora, se a nossa fonte luminosa for um corpo extenso, nós temos uma sombra formada diretamente do objeto, mas a sequência, o caminhar dos raios de luz, formariam a penumbra, que é aquela imagem mais cinza claro ao redor de uma sombra. Geralmente na sala de aula, vocês conseguem ver a sua sombra com a penumbra, que
que é uma fonte extensa, e também tem uma difusão grande da luz. Então, quando você tenta ver alguma sombra, alguma coisa, você vai ver uma região bem escura, uma região um pouco mais clara. Essa mais clara é a penumbra. E isso se aplica nos eclipses. Qual é o primeiro? Por que eu fiz isso? Também, mas é que a ideia na sala é para ser mais difusa mesmo, para espalhar bem a luz. Sei que eu escrevi tudo aquilo, eu precisava escrever aqui ainda. Jovens, que tipo de eclipse é esse? Em que a gente tem Sol, Terra e Lua. O que está acontecendo aqui? A gente está tendo os raios de luz saindo do Sol, porque é um corpo luminoso, bate na Terra, e a Terra faz um cone totalmente escuro aqui, ó. Tudo que tiver aqui atrás da Terra é um cone escuro. Então a Terra está fazendo sombra na Lua. Isso, então, é um eclipse lunar. Está claro isso? Agora, na segunda condição, nós temos o Sol, a Lua e a Terra. Ou seja, o Sol ilumina a Lua. Porém, como a Lua ela é menorzinha até que a Terra, o Sol se torna uma fonte muito extensa comparada à Lua. Então, ela vai ter uma regiãozinha naquele conezinho. Nesta outra região ali, ela formará uma penumbra. Então, quem tiver bem aqui no meio, verá um eclipse solar total. Quem tiver na penumbra, vai ver um eclipse parcial do Sol. Tá claro isso? Ele vai ver só um pedaço, metade, alguma coisa assim, bem escuro, umas regiões um pouco mais claras de penumbra e a iluminação normal que a Lua reflete para nós. Então pode ter o eclipse total e o eclipse parcial, tá? E aí fica esperto, porque isso, cara. O cara bota ali essa figura e explica e mostra algumas coisinhas, algumas figuras da Lua e pergunta que tipo de eclipse que é aquele. Total, anular, parcial. Então tem que ficar atento pela sombra e pela penumbra formada, tá? Agora, e se tivesse uma outra opção? Hã? Só vê um anelzinho anular. Jovens, eu pus Sol, Terra, Lua. Sol, Lua, Terra. Tem alguma outra opção? A sequência. O Sol e a Terra fica na frente da Lua. Depois você tem o Sol, a Lua na frente da Terra. Tem alguma outra opção? Não, né? Impossível. Imagina se você tivesse, sei lá, Terra, Sol e Lua. Isso seria apocalipse, não eclipse. Entenderam? Não tem outra opção. A Lua e a Terra estão ligadas juntas ao redor do Sol. Não tem outra forma, senão as duas girando ao redor do Sol, tá? Não vai cair em bobeira, porque essas coisinhas a galera gosta de pôr em prova para ver se o aluno é muito louco ou não. Até aqui de boas aplicações básicas? Eu acho que pode cair alguma coisa disso aqui dos eclipses. Ele pode cair como a forma de eclipse ou como alguma coisa associada à gravitação universal lá da mecânica. Tá? Ele pode fazer alguma coisa usando o fenômeno do eclipse que teve. Fechou? Na sequência, a gente vai tratar agora dos pontos objeto e imagem.
O que vai ser um ponto objeto? Quem pode me dizer? É um ponto que a luz vai sair dele. Tá claro isso? Só que aí o que vai acontecer a luz saindo dele? Aqui tem um objeto. E a luz faz assim, deixa eu achar um. Nesse esquema. Que tipo de ponto é esse? É, ele diverge. Só que o que está acontecendo? Não está saindo raios dele? Está divergindo dele? Os pontos estão todos juntos ali? São linhas cheias. Então, isso aqui vai ser chamado de ponto objeto real, formado pelos próprios raios de luz. Está claro isso? Agora, vamos supor que esses raios encontrem um meio qualquer. Vamos inventar um meio qualquer aqui. E eles façam assim. Caraca, tá muito ruim. Eu quero economizar partes para desenho, mas tá ficando feio. E todos esses raios aqui agora, tô vendo que tá meio bostinha. Se cruzam em um ponto só. O que a gente tem aqui? Ai, que raio que é esse, senhoras e senhores? Caralho, 6 horas já. Formado pelos prolongamentos do raio. Formado pelo. Saiu do raio cheio, né? Formado pelo raio cheio. Ponto objeto real. Aqui, ponto objeto virtual. Porque pela prolongação dos raios. Tá claro isso? Sempre que raio é prolongado, a imagem, o objeto, a imagem que seja, ele é chamada de virtual. Sempre que é das linhas cheias, ele é chamado de real. Gravou isso? Real são linhas cheias, virtual são essas linhas pontilhadas. E posso ter uma última possibilidade. Me fugiu o nome. Quando os raios não se encontram. Pronto, lembrei. Eu vou fazer aqui assim. Mesmo esquema do outro, ó.
Eu tenho um objeto qualquer aqui. Os nossos raios de luz estão vindo. Em algum momento, esses raios de luz vão se cruzar, tanto com as linhas cheias quanto com as linhas tracejadas. Então, isso aqui é uma característica, tá? Vai ter um ponto para cá ou para lá, de um ponto, objeto, impróprio. Fechou? Agora, o que vai ser o virtual? Ou a imagem, né? Ponto imagem. Então, ela vai estar aqui. E os raios vão fazer isso. Que imagem que é essa? Ponto, imagem real. Estão divergindo para o ponto. Beleza? Os raios divergem para o ponto. Deixa eu pôr de azul, que eu estou fazendo de azul, para manter um padrão. Ponto, imagem real. Vamos fazer o outro no outro esquema. Ele fazer algo assim. Alas, ficou muito merda, hein? Deixa eu melhorar a minha ideia. Eu gosto de desenhar antes, fica tudo mais ajeitadinho. É, eu vou fazer assim, tá melhor desse jeito. Bom, aí, gostei melhor da nossa postura do que o que eu ia fazer. Vou trocar a cor do ponto. Qual que é o nome desse cara? Ele vai ser o nosso ponto imagem virtual. Tá vendo que está sendo formado pelos raios prolongados, né? Tá vendo que está a forma como que está ali. E aqui, ó, se eu colocar ele para esse lado, eu vou trazer isso aqui bem no meio. Vai valer para os dois. Ó. Fazer assim, ó.
Aí vai ficar um para um lado, um para o outro. Um para o lado de cá, os raios saindo, um para o lado de cá, os raios chegando. O raio saindo para cá, ó, ponto, objeto impróprio, ponto, imagem imprópria. Fechou? Tá aí, ó, pelos desenhos de como a gente configuraria. Por que disso? Se fugir um pouco do clássico da formação de imagem, ferrou para sua vida. Vocês não decoraram? Os objetos real, invertido maior, toda aquela sequenciazinha, se a imagem objeto real, invertido menor. Se mudar o estilo de quem está refratando ou refletindo, que pode ser um espelho e lente, e o meio que você está, muda tudo. Aí, ó, o que é objeto pode ser imagem, o que era real pode ser virtual. Então você tem que gravar aqui, ó. Está saindo do objeto real, está chegando para o objeto é virtual, está chegando diretamente de algum lugar para a imagem, ela é real, linha cheia. Saindo da imagem, ela é virtual. Tá? Grava na sequência. E se não se cruzar em jeito nenhum, é tudo impróprio. Fechou? Grave isso aí, porque na hora que a gente for fazer formação de espelho e de lente, precisa conhecer isso aí. Quem é objeto e quem é imagem. Beleza? Então, aqui é um ponto importante para a gente começar a ideia. E para começar a falar dessas formações, precisamos das leis físicas para as formações. Nós vamos para a lei da reflexão. Vamos puxar aqui. Já Maria. Dona Maria Nescau, fica tranquila. Não, pode ficar tranquila que ele vai para cá. Vai para cima do... Vai para cima do senhor isso aqui. Cuidado, hein, Gustavo. Ó, ó, ó. Vai ter que ir um pouco mais para lá, Gustavo, um pouco para trás, senão não vai dar imagem aqui. Tá muito frio para vocês já ou não? Oi? O tirado mudou de lugar, é verdade. Aí, ó. Agora sim, tô com a imagem aqui. Vamos falar então agora aqui das leis da reflexão. Vocês lembram disso ou não? Primeira lei diz o seguinte: o raio incidente a gente vai simbolizá-lo por RI, vírgula. O raio refletido, que a gente vai simbolizá-lo por RR. O raio incidente, o raio refletido. E a normal, que vamos simbolizá-la por N. São coplanares. O que quer dizer coplanares? Estão no mesmo plano. Ficou claro aí a ideia da primeira lei? O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência
é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, nós vamos ter uma superfície plana, lisa e polida. A superfície é plana, lisa e polida. Esses três risquinhos indicarão para nós a face. Vou pôr eles para cá, só para não ficar muita informação só de um lado. É a face opaca. Ou seja, o nosso raio não vai atravessar. Tá claro isso? Ele é a face opaca do espelho. Como agora o espelho tem uma superfície plana e lisa, o raio simplesmente ele bate. Esse cara aqui é o nosso raio incidente. Ele incide naquele ponto do espelho. Tá claro? E ele, então, vai embora, reflete. Esse aqui é o raio refletido. Tá claro, senhoras e senhores? De boa para todo mundo? Anormal ela é uma direção perpendicular ao plano do espelho. Essa daqui é a direção normal. Ela divide o ângulo certinho ao meio. Então, nós vamos ter da normal a abertura do raio incidente, um ângulo que chamaremos de I. E ela vai ter do ângulo de incidência até o raio refletido, um ângulo R, que é o ângulo de reflexão. E para um espelho plano, como aqui está, uma superfície plana, o ângulo I é sempre igual ao ângulo R. E vocês olham que o RI, o RR e a normal estão ali no mesmo plano. Essas são as leis da reflexão. E isso é o que vai se aplicar o tempo todo para as superfícies espelhadas. Tranquilo, senhoras e senhores? Tudo aí vocês têm no slidezinho aí. No slidezinho não, na nossa apostilazinha aí. Fechou, senhoras e senhores? Tá de boa? Bem, o espelho plano. Começamos pela formação da imagem. Nessa formação da imagem,
Vamos ter aqui um espelho. Vamos botar aqui uma setinha. Tá claro? Então, o que vai acontecer aqui para termos esta formação? A imagem desta setinha. Ela vai ser realizada aqui, ó. Então, este o objeto, esta a imagem. Tá claro, senhoras e senhores? Está ali o objeto, está ali a imagem. O que a gente vai ter de dado importante? Estas distâncias. Aqui, distância do objeto, distância da imagem ao espelho. Ok? Então, é do objeto ao espelho, da imagem ao espelho. Na escola, é muito comum chamar isso de P e isso de pelinha. Lembraram? E aí a gente tem, então, algumas características. Vou pôr assim, ó, um raio de luz bate. Um raio de luz bate. O que vai acontecer com esse raio de luz? Se ele bate no espelho, ele volta. Então ele vai voltar reto aqui. Tá claro? Então a gente teria aqui, ó, a nossa imagem. O ideal era fazer isso aqui. Para apagar, o ideal. É a gente fazer assim, ó, o raio de luz bate aqui em cima, lá do espelho. E ele sai lá em cima. Esse é o ideal. Aí você projeta ele cai ali. Aí ele vem aqui, ó. Bate aqui embaixo. E ele vai embora. Aí você projeta ele aqui. Tá claro isso? Esse é o ideal de fazer. Aí a gente vai pegar um ponto lá embaixo. Lá de baixo. Ele projeta lá em cima. Aí ele sai numa outra abertura, mais zoado. Me perdi aqui agora. Ai, ficou uma bagunça aqui só. Aqui, ó. Ó, peraí. Só preciso pôr esses raiozinhos em ordem. Ficou meio bagunçado, mas espero que vocês consigam enxergar. Deu para entender? Saiu um raio de luz aqui de cima, pá, ele bateu lá. Então, um raio de luz aqui de baixo, refletiu, foi lá. Um raio de baixo bateu aqui, refletiu para cá. Bateu aqui, refletiu, foi para lá. Entenderam?
Então, você tem esses dois pontos, um sendo de baixo e um de cima, localizando aqui embaixo e em cima. Esses dois pontos que vieram aqui de cima, ou aqui de baixo, no caso aqui de cima, né? Eles vieram aqui de cima e eles formaram lá. E aí o cruzamento dele aqui formou esse objeto. Estão vendo que eles estão sendo formados pelo cruzamento dos pontilhados? A imagem está lá dentro do espelho? Então, é uma imagem virtual. Cara, o ruim de fazer isso sem régua é que fica horroroso o desenho. Vou ter que começar a trazer a régua lá de casa. Não dá. Aí vai parecer desenho dos meus amigos, sem régua. Tem que ir para slide, eu não dou aula de slide. Ó, imagem virtual. Por que que ela é virtual? É formação de prolongamentos. Prolongou é virtual. Esta imagem, ela é direita. O que que é uma imagem direita? Ela tem a mesma posição que o objeto. Se o objeto está de pé, ela está de pé. Se o objeto estiver deitado, ela está deitada. Se estiver de ponta cabeça, ela está de ponta cabeça. Isso é uma imagem direita. Acompanha o objeto. E ela é uma imagem chamada de igual. O que é uma imagem igual? Ela vai ter o mesmo tamanho. Se o objeto tiver 30 centímetros de altura, a imagem tem 30 centímetros de altura. Tá claro? Esta imagem, ela é reversa. Também conhecida como enantiomorfa. O que é uma imagem reversa ou enantiomorfa? Se eu levantar o meu braço direito para o espelho, e você olhar o seu reflexo, o braço que você vai estar vendo ali, é o esquerdo. Beleza? Então, se conseguirem me ver, não dá para ver, porque eu estou bem na parte metálica. Quando eu levanto o dia, é só olhar que vocês conseguem ver daqui. Vocês têm a impressão que o braço que está sendo levantado para o lado de lá é o esquerdo. Tá? É por isso que nos carros de polícia, bombeiro, ambulância, é tudo escrito ao contrário no capô, porque na hora que você olha no retrovisor, escreve certo. O retrovisor é um espelho plano. Beleza? Isso é uma imagem reversa ou enantiomorfa. O que mais? A distância que o objeto está do espelho, a imagem estará do espelho. Essas são as formações de imagem. Compreendido aqui, senhoras e senhores? Campo de visão. É tudo que você consegue ver desses raios que refletem. O cruzamento dos raios refletidos gera o seu campo de visão. Ou seja, tudo que você está vendo aqui no meio é o campo de visão. Fora disso, você não consegue enxergar. Então, depende da reflexão dos raios. Onde o raio refletir, você prolonga, tudo que estiver dentro desse cone que você formar ali prolongado é o campo de visão. Tá? O que mais que eu acho que é importante? Dimensões do espelho. Para se ver por inteiro. Que dimensões que o espelho tem que ter para você se ver inteirinho no espelho?
Só que entenda mínima, né? Você vai falar, porra, eu boto o espelho do tamanho da minha parede, eu me vejo por inteiro. Então é o tamanho mínimo que o espelho tem que ter. Fechou? Então é o seguinte. Aqui tem uma pessoa. Aqui está o espelho. Aqui você vai ter essa mesma pessoa. Espero que tenha ficado meio igual. Beleza? Crianças, que altura que tem que ter o espelho? Ou seja, vamos chamar isso aqui de X. Quanto tem que ter o tamanho X do espelho? E que altura que ele tem que estar do chão? Y. Compreenderam isso? Sabendo que a pessoa ela apresenta um tamanho Hzão. E os olhos da pessoa, que é quem vê tudo, até o chão, tem um tamanho Hzinho. Acredito que no material eu tenha colocado isso, pintados, triângulos, talvez não, com toda certeza não está colorido, mas o material original ele é colorido. E eu mostro os triângulos e consigo provar isso por semelhança de triângulo. Mas no final das contas, a gente já precisa só lembrar disso aqui, que o X, o tamanho que o espelho tem que ter, é metade da sua altura. Então eu, professor Hilton, que tenho 2 metros de altura, beleza? O espelho teria que ter 1 metro de tamanho. Fechou? Agora, 1 metro, eu vou pôr ele aonde para conseguir me ver por inteiro? Então, eu tenho que levantar ele do chão na metade da altura dos meus olhos ao chão. Vamos supor, então, que desdoia aqui a testa ao cabelo. Eu tenho uns 70 centímetros de testa, do olho para cima, fechou? Se eu tenho 70 metros de altura, é muito bom. Se eu tenho 2 metros de altura, minha testa é 70 centímetros. Quanto que é a altura do meu olho para o chão? Ó, eu tenho 2 metros de altura, beleza? Dos meus olhos, assim, até o final da minha testa, aqui da minha cabeça, eu tenho 70 centímetros. Qual é a altura que eu tenho dos meus olhos para o chão? 1,30 m, fechou? Então, o espelho tem que estar levantado do chão 65 centímetros. Fechou? Ele levanta 65 centímetros, tendo 1 metro de altura, eu me enxergo em qualquer lugar que eu tiver, por inteiro no espelho. Então, aí você pode economizar um tutu. Falar, eu quero ter um espelho no meu quarto. Aí tu vai comprar aquele espelho mega gigante e decente, não aquela bosta mal reflexiva que eles vendem
por duzentão. Você acha espelho grandão por duzentão, mas não reflete, não é horroroso aquilo lá. Chega até a ser fosco o espelho. Você quer um espelho decente, alto poder refletivo. Porra, vai pagar uns 500, 600 pau no espelho grande. Cara, grana pra caramba. Vamos pegar aqui, ó. A Nescau tem 1,50 m, né, Nescau? Então, o espelho dela seria apenas de... Entendeu? Espelico. Era aquele que o homem que barbeia, laranjinha, dava para Nescau, né, Nescau? Então, é um espelho um pouquinho menor. E aí, vamos tirar que ela tem uns 50 centímetros, de 1,5 m, fica 1 metro. Então, 50 centímetros que ele sai do chão. Tendo ali uns 80 centímetros, já se vê por inteiro. Você economiza pra porra. Um espelhinho daquele é 70 conto. Um espelho gigantesco que fica bonito na decoração. Pra caramba, se chegar no quarto, você tem um puta de um espelhão. Mas não gasta. Isso é. Né? Eu, pelo menos, não gosto de mirar no espelho. Ai, eu me assusto. Crianças, você entende, né? Eu também, te entendo. Jovens, última. Deixa eu ver aqui mais. Tem a questão do deslocamento do espelho. Se for um deslocamento angular, é o dobro. Se o espelho abre um certo ângulo, a imagem, né, vai ter um deslocamento angular do dobro da abertura. Se eu estiver correndo lá, o espelho estiver se afastando de mim, se aproximando de mim, o espelho em movimento, dobra a velocidade, dobra a distância. Ou seja, sempre que o espelho está em movimento, dobra-se tudo. Se o espelho está em movimento, beleza? Se o espelho está parado e a pessoa em movimento, não acontece nada. Se o espelho se move e a pessoa está parada, dobra. Se o espelho e a pessoa se move, velocidade relativa. Aí vocês usam da mecânica, tá? Acho que vocês têm no materialzinho explicando. Eu vou mais direcionado, porque já está no fim, ó, 35 já. Associação de espelho. Como assim? Você quer... Entendi. Não, mas aqui, espelho é espelho. É que assim, você vai... É que eu não vou, eu estou gravando. Você vai em loja de vidraçaria, o espelho vai ser bom. Espelho vagabundo você encontra em lugares que vendem coisas de má qualidade, entendeu? Não sei, lugares de qualidades duvidosas. Fechou? Ó, associação de espelho plano. Eu não sei como que eu coloco. Um na frente do outro. Como que eu pus na apostila? Paralelos. Não me veio esse nome na cabeça. Então, ó, primeira associação. Os espelhos estão paralelos. Já viram um espelho associado de forma paralela? Você tem um espelho aqui. E você tem um outro espelho aqui. E bem aqui no meio está um objeto. Fechou? O que vai acontecer? Esse objeto tem uma imagem aqui. Confere? Só que o espelho que está ali também tem uma imagem para cá. Só que você tem uma imagem aqui. E esse espelho também está aqui. Ou seja, um espelho forma a imagem do outro espelho, da imagem, e isso aí vai até o infinito. Então, aqui nós temos infinitas imagens. Por acaso, vocês já usaram algum programa de gravação no computador? Tem um programinha que eu uso para fazer minhas aulas chamado OBS Studio.
Eu abro esse programa e tenho que filmar a tela. Então, a tela do meu notebook e a minha televisão. Eu uso as duas. Quando eu mando mostrar a tela do notebook, fica infinitas telazinhas, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso acontece. Você não tem essa noção muitas vezes cortando o cabelo, porque a pessoa ela inclina o espelho para você poder olhar como que ficou a parte de trás. No momento que ela fica retinha, você consegue ver bastante de vocês. Só que isso vai afinando, afinando, afinando. Por quê? Para os nossos olhos, a gente tem uma distância limite para enxergar. A partir daquilo, tende para o infinito, você não vê mais. Mas se você conseguisse ter uma captação de ter essa noção de profundidade, você ia ver que não ia terminar nunca. Isso aqui são imagens infinitas em espelhos paralelos. E depois a gente tem eles de forma angular. De forma angular, seria algo mais ou menos assim. Um espelho está aqui. E aqui a gente coloca o objeto. Nós temos uma formação de um ângulo nesse ponto, um ângulo alfa qualquer. E o que vai acontecer? Ele vai ter uma imagem dele aqui e uma imagem dele aqui. Dependendo da abertura do ângulo, esse espelho é refletido numa parte de lá, levando essa imagem junta. Esse do lado de cá, levando essa imagem junta. E você pode ter uma configuração de imagens que vão circulando o espelho. Só vou fazer algo assim, ó, só para poder fechar a explicação. Isso aqui vocês também já viram, né? Está sendo formado bem no meio. Tem um pedaço você para um lado, um pedaço para o outro. Tudo isso aqui é possível, tá? Como formações. A gente vai determinar o número de imagens. O número de imagens formada, vou pôr aqui, ele vai ser 360 graus, porque é o máximo de abertura que o espelho pode dar, sobre alfa, que é a abertura, menos 1. Tem a demonstração matemática para isso. Só que aí eu falo para você, a equação é essa. Note como ela é lógica. Você tem dois espelhos frente a frente. Se você deixar assim, qual que é o ângulo de abertura? 0. Essa porra já explode, não tem nada. Você não vai ter imagem. Aí você começa a abrir. Começa a abrir. Começa a abrir. Beleza? Se ele ficar em 180, como que esse espelho ficou? Totalmente plano. 360 dividido por 180. 2 menos 1, 1. É só você, porque ele está totalmente plano. Não é lógico pensar nessa expressão assim? Aí você começa a fechar, fechar. Aí fica o espelho, costa com costa. Qual que é o ângulo de abertura se ele ficar costa com costa? 360 por 360. 1 menos 1. Vai se ver no espelho, se ele está totalmente de costa? Não. Então faz sentido essa expressão para vocês? Então, conforme o alfa vai abrindo, ele vai modificando a quantidade de imagens. Aí entra algumas dicas que eu pus aí na apostila para vocês. Quer dizer, não sei se eu pus. Deixa eu ver se eu pus. Coloquei, ó. Pus o seguinte, se 360 graus dividido por alfa, ele for par, isso aqui dá um número par, objeto em qualquer posição. O que isso quer dizer?
Você pôs o ângulo. Vamos supor, 60 graus. Você ajustou os espelhos, eles ficaram 60 graus. 360 por 60. 6. Deu um número par. Então, quantas imagens você vai ter? 5. Onde você colocar o seu objeto, você vai ter 5 imagens. Não importa em que lugar que você pôr, sempre vai dar contagem de 5. Beleza? Eu até vou fazer isso com vocês. Eu vou trazer espelho semana que vem. Para mexer com isso na prática. E a gente vai fazer exercício também, tá? Agora, se eu pegar 360 graus e dividir por alfa, e isso der um número ímpar, esse objeto não pode estar em qualquer lugar, não. Ele tem que estar na bissetriz desse ângulo. Senão você não tem essa quantidade máxima de imagens. Beleza? 42, está indo? Está indo. Então, objeto no plano bissetor. De boa? E a última é a quantidade de imagens que são enantiomorfas. Que é o seguinte: uma e duas imagens sempre enantiomorfas. O que é o enantiomorfismo? O braço direito levanta o esquerdo, beleza? Se tivermos 3 imagens, o que a gente tem? 2 enantiomorfas e uma homomorfa. E aí eu coloquei uma sequência aqui para vocês, tá? Ó, 2 enantiomorfas e uma homomorfa. Se eu tiver 4 imagens, não, eu vou ter 2 enantiomorfas, 2 homomorfas. Nos pares eu tenho a mesma quantidade. Nos ímpares eu sempre tenho uma enantiomorfa a mais. Entenderam isso? Então, se eu tiver 4 imagens, 2 enantiomorfas, 2 homomorfas. 5 imagens, 3 enantio, 2 homo. 6 imagens, 3 enantio, 3 homo. E assim por diante. Ficou claro isso para vocês? Eu já vi cair isso na Federal. Federal? Acho que foi. De boa? Feito, moçada. Óptica geométrica na parte básica passada. Geralmente, aqui na escola, vocês que são daqui, né, os alunos daqui da escola, vocês têm isso no segundo ano, é quase que um bimestre, praticamente tendo isso, na parte de óptica. Fizemos aí em 2 aulinhas, tá? Os alunos do terceirão levam umas 2 ou 3 aulas também. Porque aí é semana, entendeu? Aí na aula que vem eu trago uns espelhos para a gente brincar, e a gente faz exercício disso, eu já passo os espelhos esféricos, que são muito fáceis. Eu não construo um por um, eu construo um só, um geral. Fechou? Ficamos por aqui então, valeu, beijo no cérebro. Ganhamos 15 minutos. Vocês tinham avisado os pais de vocês que